Olá, tudo bem? Mais um podcast Papo de Aliado, trazendo informações pertinentes para sua vida e hoje é muito pertinente para todo mundo, para empresa, pessoa física, para quem imaginar é importante hoje. A gente vai falar o impacto da reforma tributária para a vida do Brasil, para a vida do brasileiro, de todas as empresas. E para isso a gente chamou vários convidados especiais. Hoje tá monstro aqui, tá uma das melhores mesas que eu já vi nesse nosso Papo de Aliado. Mas antes vou apresentar meu parceiro aqui, Rogério, tudo bom? Fala, Paulinho. Oi, gente, tudo bem? Hoje o tema tá muito bom, muito quente, né? Tá um tema que realmente vai impactar bastante gente. Mas antes, o que as pessoas têm que fazer, Paulinho? Curtir, compartilhar. Isso hoje é tem fundamental. Que ser compartilhado. Isso aí você tem que passar para avó, para avô, para amigo empresário, para todo mundo que você imaginar, você tem que passar esse podcast hoje. Já tá aqui. Ele é muito importante. Também dá seu like, curtir, sininho. E vamos por esse assunto fundamental apresentar nossos convidados, Rogério. Vamos lá, Paulinho. Começa pela ordem que está aqui, né? Vou começar pelo Wellington Mota, diretor tributário da Confip. Lucas Barduco, tudo bem, Lucas? Tudo bem. Lucas da Machado Nunes Advogados, Richard Domingos também da Confip. Eu vou deixar que eles se apresentem, contar um pouquinho da história deles para verem como esses caras são monstros e como esses caras vão poder falar muito sobre esse assunto. Pessoal, pedi para vocês se apresentarem, tudo bem? Muito bem, eu sou Wellington Mota, sou diretor tributário da Confip Contabilidade, já atuo na área tributária há mais de 25 anos. Minha formação é em Ciências Contábeis, em Direito e pós-graduação em Direito Tributário. Ótimo. Lucas? Tudo bem? De novo aqui, né? É um prazer estar de volta aqui. Eu sou o Lucas, sou coordenador da consultoria tributária do Machado Nunes. Ótimo. O Richard foi o primeiro cara que falou aqui nesse podcast. O primeiro, episódio número 1. De novo e vem de novo. Ele também é nosso presidente também do Grupo Alliance, né, gente? Oi, Paulinho, Rogério, Lucas, Wellington. Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal aí da equipe da YTech que está nos ajudando nessa transmissão. Bom, acho que você já nos conhece desde o primeiro podcast. Meu nome é Richard Domingos, sou diretor executivo da Confip Contabilidade. Sou contador, também tenho pós-graduação em Direito Tributário Empresarial. Agora nós vamos desmembrar essa sopa de letrinhas aqui dessa reforma tributária que vou falar para você, é de assustar. Mas, né, dizem que não se faz omelete sem quebrar ovo. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa parceria aqui para que a gente consiga desmembrar um pouco essa legislação e passar para aqueles que estão nos assistindo um pouco daquilo que a gente entendeu e que ainda a gente consiga externar o que nós não temos de dúvida, porque o que mais tem aqui é dúvida. Por isso que eu chamei os caras aqui, né? Antes de começar, só mais uma lembrança. Conheça o Grupo Alliance, que é organizador desse podcast. Digita lá www.grupoalliance.com.br. Você vai ter as indicações mais seguras de empresas e serviços para você conseguir passar por reformas tributárias, reformas trabalhistas, qualquer tipo de reforma, até reforma da sua empresa, você vai conseguir passar com o Grupo Alliance. Então entra lá e conheça os serviços que a gente oferece para vocês, tá bom? E já vou começar com a pergunta Bora lá, começa. Que todo mundo quer saber. O que é essa reforma e qual é o impacto que ela vai ter na vida do Brasil? Puxa, profunda pergunta, né? Já dá para não precisar mais perguntar mais nada, né, gente? Não, você jogou a bola para cima e soltou no campo aqui. Então, Paulo, o Brasil vem aí há 30 anos buscando implementar um novo sistema de arrecadação de tributos, apuração e arrecadação de tributos, né? Essa reforma tributária é um dos projetos de lei que estão, de emenda constitucional, que está tramitando dentro do Congresso Nacional, o Senado, nosso parlamento, né? O que nós estamos falando atualmente, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, é a PL 45 de 2019. Né? Atualmente ela se encontra aprovada no Congresso Nacional, aguardando agora a aprovação em 2 turnos no Senado. Né? E é ela que está norteando, aí, o governo escolheu ela com algumas alterações na sua proposta original.
para direcionar o novo sistema tributário na parte de consumo no Brasil. É muito importante dizer que a reforma tributária que nós estamos falando hoje, ela afeta basicamente o consumo. Não é aquela reforma que o governo propôs, o governo Bolsonaro propôs há 2 anos atrás, que mexia no imposto sobre a renda, né? Então, essa aqui vai tratar simplesmente do PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Né? Então, quer dizer, ela afeta o consumo de cheia, né? Então, todo brasileiro que paga imposto, consome, vai ter uma conta ajustada, né? O problema aqui é saber o quanto que vai ser esse tamanho desse ajuste nos impostos que existem hoje, né? Mas é isso, essa reforma ela vem fazer, ela tem alguns objetivos interessantes, que é a simplificação do sistema tributário atual, né? Tem um outro objetivo também, que é a neutralidade fiscal, né, que tanto o governo fala, né, buscar o quê? O que é a neutralidade fiscal? É que esse ajuste com essa mudança do sistema tributário nacional, ele não vai ter aumento de arrecadação, né? Isso não quer dizer que determinados setores ou segmentos não terão aumento. Então, muitas atividades terão aumento de arrecadação, outras terão menos, mas no pacote geral o governo tende a defender que essa proposta é neutra, né? E também para acabar com essa simplificação, para acabar com esse emaranhado de leis. Hoje nós temos mais de 5 mil municípios, 27 entes federativos, que cada um tem a sua legislação, cada um tem a sua forma de arrecadar tributos, e o governo quer ajustar isso de uma forma que as coisas fiquem mais claras, né? Que o cidadão saiba exatamente o quanto ele está pagando de imposto a cada mercadoria que ele compra, a cada produto que ele consome, né? A cada serviço que ele toma também. Então isso vai ficar muito mais claro para o cidadão dentro do sistema tributário brasileiro. Quer complementar, Lucas, Wellington? Acho que ponto mais importante aí né, que a reforma tributária é a reforma do consumo, né, da tributação sobre o consumo. Isso não fica tão claro, né, para quem não é da área, né? A gente vê bastante assim, mas vai mexer saíram matérias aí no Infomoney, né, em veículos assim, mas vai mexer na tributação dos fundos, vai mexer na tributação das ações, vai aumentar o meu imposto de renda? Não. Então, isso não é vinculado à reforma. Aqui a gente está falando da tributação sobre o consumo, que são tributos que o cidadão comum não costuma ter tanto... ele não tem tanto contato, não tem tanta vivência, porque ele é pago pela empresa. Só que, na verdade, ele é repassado. Então, aliás, um dos princípios da reforma tributária é a transparência, né? Que é justamente o consumidor ter um pouco mais de ciência daquilo que ele está pagando. Você vai lá na Europa, compra um shampoo, vem escrito lá, custa tanto, mais VAT, que seria o IVA, né, em inglês, tantos por cento. Então, você sabe quanto você está pagando. Aqui, teve um projeto de lei até que falava que tinha uma estimativa, né? Então, às vezes, você vai na nota brasileira aqui, vem ali, valor de tributos na nota, daí tem um valor ali, mas aquilo ali, na verdade, não são os tributos da nota, aquilo ali é uma estimativa feita por um instituto, tal, né? Não tem qual é a tributação verdadeira daquele produto na nota, até porque é impossível saber no sistema atual de tão confuso que ele é. E aí a ideia é reformar esse tipo de tributação, né? Então, assim, muito se ouve, e é um ponto também que eu acho importante, né, que se ficar claro, muito se ouve que o sistema tributário brasileiro é ruim, ele é muito complexo, ele é um dos piores do mundo, né? O Banco Mundial fala que a gente tem em 190 países, a gente está na posição 185, né? Então, é um dos piores sistemas tributários do planeta, né? Segundo o Banco Mundial. Quero saber quem são esses 5 que falta, que consegue ser pior que o nosso, né? Então, mas são Venezuela e 5 países da África subsaariana, né? Então, a gente tá junto. No ambiente de negócios brasileiro, o Brasil acho que está em 110, alguma coisa assim. Então, ele é um país do meio do caminho, do ambiente de negócios como um todo. Mas o nosso sistema tributário, ele está junto de Venezuela e de países da África subsaariana. Então, sim, que são realmente os países que estão nas piores posições, né? Então, assim, o sistema tributário brasileiro ele é muito pior do que a média das coisas do Brasil, né? E isso se deve muito ao
ao IVA, né? Ao nosso, que a gente não tem o IVA, a gente tem os tributos sobre consumo péssimos, né? E se deve a isso. Então, é isso que se quer reformar, né? Que são esses tributos que o Richard comentou. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, esses 5. Eu vou colocar o Wellington agora na roda. Você já ia fazer, né? Wellington, o Lucas falou muito sobre IVA agora. Explica para quem está assistindo o que é o IVA. O IVA, né, é o Imposto sobre Valor Agregado, é um sistema não cumulativo que a finalidade é compensar o imposto da compra com o imposto que incide sobre a venda. Então, quando você abate, fica mais fácil e o preço final acaba ficando mais em conta. Mas só para complementar o que o Lucas e o Richard já falaram muito bem e tentando fazer um resumo, o objetivo dessa reforma tributária é simplificar o modelo brasileiro, que é complexo demais, e, através disso, trazer uma forma mais justa mediante a não cumulatividade, ou seja, compensar o imposto das compras com o imposto das vendas. E substituir os 5 impostos que incidem, né, sobre o faturamento por apenas 2. Porque hoje o ICMS, por exemplo, ele incide sobre PIS, sobre COFINS, sobre o IPI, sobre a mercadoria e sobre si mesmo. Então, o que era para ser 18% acaba ficando 22%, 23%, sem contar que PIS também e COFINS incidem também sobre si próprios. Então, isso acaba onerando e encarecendo demais o preço das coisas, o preço no consumo. Quando você simplifica isso e tira a incidência de um imposto sobre o outro, para o consumidor isso é muito benéfico, porque tende a reduzir o preço dos produtos. Uma coisa interessante agora, até vou fazer uma pergunta que eu já converso muito tempo com o Richard, com o Wellington sobre esse assunto. O Wellington nem acreditava que ia sair essa reforma. E o Richard sempre falou para mim uma coisa: Paulo, pode até ter uma reforma, mas se as pessoas pensam que vai baixar o valor de imposto, se vai ter redução, isso é um sonho. Porque o governo tem o mesmo preço, não vai mudar o valor do preço. Vai ter alguma mudança nessa relação de valores de tributos, Richard? Como que fica? Então, a PL 45, ela não define alíquotas, né? Ela traz as normas gerais aí para que essa questão de alíquota, base de cálculo, o formato que vai funcionar, as obrigações que vão ter, que serão exigidas para apuração desses tributos, serão feitas mediante lei complementar. Então, o que nós temos aqui é um norte, né? É uma emenda constitucional que em nenhum lugar do mundo, né, a Constituição, em nenhum lugar do mundo trata a questão tributária como o Brasil trata, né? Mas aqui, e esse projeto de emenda constitucional, ela traz as diretrizes, né? Então, nós não temos hoje definição se essa alíquota vai ser 9%, o IVA, a CBS, se o IBS vai ser 17%, 18%, ninguém sabe, mas passando perto do que já existe e pelas alíquotas atuais dos tributos que serão substituídos, né, muito se comenta que nós teremos aí um IVA dual, a somatória dos 2 IVAs, né, por base aí em torno de 25% a 27%. Né? Já ouvi falar 33%, já ouvi falar 32%, já ouvi falar 25%, mas a gente acredita que o governo vai pisar em cima de um número bem mais alargado, até para evitar a perda de arrecadação. Falando de IVA, acho que é legal para a gente já entrar nessa questão, até para quem está nos assistindo, começar a entender um pouco que diabo que é isso. O PL 45, quando ele foi criado, a ideia era ter um único imposto. E lá dentro o governo dividiria o pacote com todo mundo, com os municípios, com o Estado, e o que ficaria com a União. Isso, para facilitar a aprovação no Congresso, no Senado, e para permitir que os estados e os municípios ainda tivessem poder sobre a arrecadação, porque hoje o grande problema é negociar com 27 estados, com mais de 5 mil municípios. Imagina que loucura que ia ser aí. Por isso que é muito difícil fazer reforma tributária no Brasil, né? Porque é muita gente precisando de arrecadação, né? E o cobertor é curto. Então, nas mudanças que foram propostas na emenda constitucional, eles dividiram, né? Criaram 2 IVAs, né? Criaram 2 impostos, na verdade, 2 tributos, né? Um que é o IBS, né? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o outro que é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, né? Um vai ser
plenamente federal, que é a CBS, que vai substituir o PIS, COFINS e o IPI, né? E o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. Bom, então, só que eles vão ser cobrados da mesma base de cálculo, do mesmo fato gerador, da mesma operação, no mesmo momento. Não vai ter regras de exceção entre um e outro. O que valer para um, valeu para outro. Então, no final das contas, a soma desses dois tributos ele é um só. Tá? Então, isso é importante para quem está nos assistindo entender. Pô, então quer dizer que nós vamos trocar 5 por um tributo, basicamente. Só que esse tributo... como cada estado, cada município vai poder instituir a sua alíquota própria, né? Quem emitir um documento fiscal cobrando esse imposto, lá na frente a gente pode até falar um pouco mais sobre isso aí, vai cobrar o imposto para o destino, que é uma das grandes mudanças no sistema tributário, né? que está sendo proposto. Hoje a maioria dos tributos, eles são por dentro, né? Ou seja, o ICMS ele vem destacado na nota e o próprio ICMS faz base para ele mesmo. Então, o ICMS ele faz base de cálculo para o próprio ICMS. O sistema que está sendo proposto ele é por fora. Então, você vai conseguir enxergar o tributo como acontece nos países desenvolvidos, Europa, quem for para os Estados Unidos, você vê que vem o valor plus tax, né? Então, você tem o valor pós mais o imposto. Esse tributo vai ser cobrado por fora. Ele será devido para o destino, né? O que é isso, destino, né? Hoje, quando se apura um imposto no Brasil, a maioria deles está fixado na origem, né? Por exemplo, um prestador de serviço, a Confirp Contabilidade, ela presta serviço de contabilidade, ela tem uma sede. O ISS ele é devido aonde eu estou sediado, né? E é assim que funciona também para o ICMS, que parte do ICMS hoje ele é para origem e parte ele é destino. Isso incentivou ao longo do tempo a famosa guerra fiscal. Né? Por quê? Porque os estados que concedem incentivos, os estados e os municípios, muito antes até dos estados, nós tínhamos a guerra fiscal dos municípios, né? Quando não tinha a equiparação das alíquotas de 2% a 5%. Né? Ainda tem, né? Mas reduziu muito a margem, né? De 2% a 5%, que é a alíquota de ISS no Brasil. Mas vocês podem me interromper à vontade, quando vocês quiserem. Então, existe a guerra fiscal porque a forma que é cobrado o tributo é na origem. Então, os estados menos economicamente menos favorecidos faziam o quê? Olha, eu vou abaixar minha alíquota do meu imposto aqui, do meu ICMS, né? O município, vou baixar a alíquota do meu ISS, que acontecia antigamente, hoje muito menos, e você vem e traz a sua empresa para cá, né? E assim, estados como Santa Catarina, estados como Espírito Santo, Pernambuco, esses estados ganharam muitas empresas por proporcionar um ambiente de eficiência fiscal melhor do que os estados como o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Então, e por que isso? Porque o imposto é calculado na origem. Quando você inverte a situação, agora o imposto vai ser devido para quem consome aquele produto que eu estou vendendo, aquele serviço que eu estou vendendo, que essa é a regra geral, tá? Depois nós podemos até abrir um pouco desse... O que se entende sobre ente destino, né? Mas isso muda todo o mapa de produção do país. Você imagine uma empresa que tem clientes hoje em São Paulo e está sediada, por exemplo, em Pernambuco, com incentivo fiscal em Pernambuco. Hoje ela emite uma nota fiscal e manda a mercadoria de Pernambuco para São Paulo. Com a reforma tributária, isso muda completamente, porque Pernambuco não vai mais participar dessa arrecadação. Quem vai ganhar esse imposto é onde está o cliente, né? Então isso muda o mapa do Brasil em questão de desenvolvimento, né? Então é isso, e também traz a não cumulatividade plena, que o Wellington citou. Putz, o que é esse negócio de não cumulativo, né? O que é cumulativo? O tributo, tributos hoje, por exemplo, está no lucro presumido, você tem o PIS e COFINS, ele é cumulativo, ou seja, ele acumula a cada etapa da produção ou venda. Então, ele vai somando-se ao preço,
né, ao custo da operação anterior. O não cumulativo, você exclui ele, você tem o direito ao crédito da etapa anterior. Né? E hoje é uma verdadeira loucura, né, Lucas e Wellington? Nós temos regimes tributários com tributos cumulativos, regimes tributários não cumulativos. Quando um começa a prestar serviço ou começa a operar com outro, né? Uma empresa que está no lucro real vende para uma empresa que está presumido, depois vende para uma empresa do Simples, que vende para uma empresa que está no lucro real novamente. Você tem dentro dessa cadeia formas diferentes de apurar tributo e eles acabam ficando intrinsecamente... Resíduo tributário, né? Que a gente chama, que é o tributo vai sendo perdido, né? Ele vai se perdendo no preço. Eu sou uma indústria, aí eu tenho uma indústria, eu recolho ali o ICMS, né, da minha venda. Só que eu pego um serviço de manutenção, por exemplo, de máquina. Esse serviço de manutenção, a pessoa que presta o serviço de manutenção paga ISS. Esse ISS não é recuperado pela indústria. Aliás, ele não é recuperado nunca mais. Só que aí o que acontece? Ele vai sendo embutido no preço, porque obviamente a indústria tem que repassar aquilo pro distribuidor. O distribuidor, ele nem sabe que teve aquele ISS lá atrás, mas ele vai acabar repassando aquilo pro varejista, e o varejista para a pessoa física, né? O cliente final. E aí a gente tem que pensar que também a indústria tem que contratar serviço, não é só manutenção, contrata segurança, contrata contabilidade, contrata escritório de advocacia. Aí o distribuidor também tem segurança, contabilidade, advocacia, varejista. Tudo isso vai se acumulando na cadeia, né? O ISS pago por essas empresas e também o PIS/COFINS, que essas coisas não dão direito a crédito, né? Segundo a Receita Federal, em regra, vão acumulando, chega tudo para o consumidor final. O consumidor final vê a nota, ele não tem como saber que aquilo foi pago, né? Não tem como ele olhar uma nota e falar quanto que dentro dessa nota tem de ISS do contador que prestou serviço para a indústria. A menor ideia, impossível, né? Saber. Tem estudos, tal, mas assim, é estimativa. Aí a ideia da reforma é tudo que for pago. O contador emitiu uma nota para a indústria, daí a indústria emitiu uma nota para o distribuidor tem segurança, tem advocacia, né? Tudo ali, esse pessoal está todo mundo pagando CBS e IBS. Uhum. E isso vai dar direito a crédito. Não importa se é o insumo da sua atividade, quer dizer, eu sou uma indústria de copo. Hoje o que dá direito a crédito de ICMS basicamente o vidro e algumas outras coisas. Energia elétrica, o ativo imobilizado, né? A máquina que eu... Gás. A ideia ali não, tudo vai dar direito a crédito. Então não é só o vidro, a máquina, o óleo, é também os serviços administrativos, o material de escritório... Serviço de marketing. O varejista, né? Varejista tem marketing, valor enorme, né? Serviço de comunicação. E isso é uma parte muito boa, né? Que acaba... Hoje, uma das grandes pontos de divergência entre o fisco e o contribuinte é o que pode e o que não pode dar crédito. Veja bem, nós temos 27 legislações de ICMS. Cada um diz uma coisa, cada um tem o seu... Puxa o tapete lá para o ICMS, o que eu tomo de crédito, o que eu não tomo. Aí você vai para o ambiente do PIS e COFINS. Né? O ICMS ainda, a gente diz que é a não cumulatividade perfeita, porque ele vem destacado ainda no corpo da nota por dentro, mas ele vem destacado. O PIS e COFINS nem destacado vem, né? Na nota fiscal. Então ele é imperfeito. Então você toma o crédito de acordo com o regime tributário que você está. Só que existem regras nessa não cumulatividade de PIS e COFINS que você tem determinados tipos de insumos, ou despesas, ou gastos que você pode ter crédito e pode não ter o crédito. Então, fica o poder de uma interpretação de alguém para entender se aquilo que eu estou comprando, gastando, eu vou ter direito a me creditar de imposto. A reforma, ela, de uma certa forma, obviamente, ela não está ainda, ela está sendo polida, né? Ela está sendo polida, né? Ela está num momento de discussão. E ela vai precisar de leis complementares para fazer com que aquilo que está na Constituição se reflita, chegue na gente aqui no dia a dia. Então ela não tem respostas para muita coisa. Você vai perguntar de alíquota. Puta, não tem resposta. Mas como vai funcionar a apuração de imposto? Vai ser centralizado? Não vai? Não tem respostas. Né? Por que a gente vê tanta coisa na televisão já dando como certo? Televisão, jornal, os caras já dão tudo meio com certeza, né? Não tem nada, então é tudo meio suposição. Nós temos diretrizes, né? Então, quando você fala que os princípios da reforma, ele é neutro, ele é não cumulativo, então ele é não cumulativo pleno, por exemplo, ou seja, tudo você vai tomar de crédito, isso é positivo,
né? Vai ser mantido a imunidade para as exportações. Tá legal. Quem importar produto vai pagar o IBS e CBS na importação. Inclusive pessoas físicas que operam ainda que não operem com habitualidade. Isso é importante, né? Ele dá as diretrizes, né? Para onde a legislação ela vai seguir. Ela não dá como, a alíquota, né? Então, para fechar esse assunto dessas grandes vantagens de ter um produto que ele é não cumulativo, ele tira o peso do resíduo fiscal da cadeia toda, né? Então, você estando no lucro presumido, você vai calcular o seu IVA, né? Como você estivesse no lucro real, né? Ele substituindo o PIS e COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, uma empresa que optou pelo lucro real, uma empresa que optou pelo lucro presumido, a única diferença dela vai ser a forma de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Os demais tributos terão a mesma forma, de forma tal que sempre a cadeia posterior toma o crédito da anterior. E isso vai sendo destacado em documento fiscal. E o que vai sendo adicionado, por isso que chama IVA, né? Imposto de valor adicionado. Vai sendo adicionado sobre o valor do lucro e da mão de obra que foi agregado da etapa anterior. Então você carrega esse valor, esse imposto, e você vai saber, se o governo determinar amanhã que o IVA dual vai ser 25%, na nota que chegar para o consumidor final, ele vai ter lá um produto que ele comprou por R$100 e ele vai ver o preço de R$25. Ele está pagando R$125 por aquele produto. Ele vai saber que R$100 é custo de toda cadeia e R$25 é imposto. Né? Essa é uma das formas. Agora, gente, para chegar aí... Vai demorar. Assim, vai ser muito difícil. Debate ainda. E um dos pontos legais também da reforma... legais, né? Assim, um dos pontos que o governo, assim, você fala que não haverá aumento de arrecadação. Lógico que haverá. Eu não tenho dúvida que haverá. Até porque hoje nós temos alíquotas de ISS. Empresas prestadoras de serviços como a nossa, né? Quais são os nossos maiores gastos? Nossos maiores gastos são mão de obra. Mão de obra não paga IBS. Ou seja, mas quando eu emito uma nota fiscal para o meu cliente, eu vou pagar esse IBS e a CBS para o meu... Eu vou cobrar isso na minha nota. O meu cliente, no B2B, para ele vai pegar esse valor que eu cobrei a mais dele, ele vai acreditar no dia a dia dele. Lá não teve aumento de tributo para ele, né? E ele, quando vender para frente, vai acontecer a mesma coisa. Então, vai haver aumento de arrecadação. Por quê? Porque o IBS e o CBS estão capturando alguns tipos de operação feito pelas empresas que anteriormente não existia tributação. Por exemplo, você fazer locação de imóveis ou royalties, né? Ou direito autoral, né? Que está no limbo ali, não é nem serviço e não é nem mercadoria. Então não era tributado do ISS nem do ICMS. O IBS e ICBS, né? O PL 45, incluiu todo mundo, vai pagar sobre tudo. Então, muita gente vai passar a pagar imposto, né, para mais, e muita gente pode passar a pagar imposto para menos. Vai depender muito qual regime tributário que ela está, onde ela está situada, né, mas sem chumbo ela não vai ficar. É isso que eu queria perguntar, tá? Como que é esse impacto por regime tributário? Tem alguma variação? Isso mudou um pouco, né? Eu lembro que a gente fez um outro podcast aqui que a gente discutiu a PEC 46, né, de 2002, que é o Simplifica Já. O Simplifica Já tinha uma característica que é bem diferente dessa, que ela não transferia carga entre setores, né? Então a ideia era pegar os tributos que existiam hoje, ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, simplificar, né? Sem transferir carga entre setores. Então, você que é comercial vai pagar a mesma coisa, só que de um jeito mais simples. Era essa a ideia. Essa reforma tributária patrocinada por o Bernardo Api, o governo federal, enfim, que já vem aí de muitos anos, que é a que foi aprovada na Câmara, ela transfere carga entre setores, né? Então, é bom ter em mente, assim, independente de qual vai ser a alíquota, qual vai ser a sistemática, ela tem setores vencedores, setores que estão tentando empatar o jogo e setores que perdem, né? Vencedores, né, que são os patrocinadores dessa reforma, indústria e bancos.
Tá? Então, esses são os dois vencedores E da reforma. agronegócio, né, também. É que o Banco agro... sempre acho que sai vencedor, né, cara? O banco Incrível. nunca perde no Brasil, né? Não, eu acho que o agro, eu diria que ele empatou o jogo Empatou, no final. Saúde, educação, agro, transporte público. Então, alguns setores ali que foram incluídos nas exceções, eles não vão pagar alíquota cheia. Eles vão pagar 40%. Eles vão pagar 40% e zero. Entre 40% e zero, né? Porque tem hipóteses ali de zero também. Então, em alguns produtos eles vão pagar zero, alguns produtos 40%. Eu não 40% da alíquota devida, tá? Não é 40% do imposto. Então, se for, por exemplo... não é 40% de imposto, né? Então, se for 25% para todo mundo, eles vão pagar 10%, tá? E no caso do agro, alguns alimentos zero, alguns alimentos vão pagar essa redução em 60%, né? Que resulta em 40%. Mas eu diria assim... saúde, educação e agro eram 3 setores que estavam muito contra a reforma. E aí eles disseram, não tem como a gente apoiar porque a gente vai ter um aumento brutal de carga. Então, o Congresso tentou encontrar uma fórmula, né, que tá bom, para vocês vai fechar no zero, né? Agora, esses setores aparentemente não estão satisfeitos com o que foi aprovado na Câmara. Eles acabaram apoiando no final, mas eles não estão satisfeitos com o resultado. Então, eles devem brigar por uma melhoria das condições deles no Senado. Mas o que eu digo assim, esses setores, saúde, educação, agro, né, principalmente esses 3, eles não são vencedores da reforma. Eles estão tentando empatar o jogo. E aí quem perde? Serviços. Isso que era o meu gancho da pergunta. Eu ia perguntar para o Mota. Eu vejo que o setor de serviços, eles estão reclamando bastante da reforma. Qual o impacto, Wellington, Lucas e Richard, para o setor de serviços? Eu estive fazendo umas simulações, se bem que nós ainda não temos as alíquotas definidas, né? Então, nós fizemos lá uma simulação com a alíquota de 25%, sendo 9% de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é dos estados, ou melhor, 9% da CBS, que é federal, né? E mais 16% de IBS, que é Imposto Estadual e Municipal. Então, somando as duas alíquotas, resulta numa carga final de 25%. Então, o que acontece para o setor de serviços? Hoje, o setor de serviços, por exemplo, no lucro presumido, ele paga imposto de renda, 4,8%, contribuição social, 2,88% aproximadamente. PIS e COFINS vai dar 3,65% no lucro presumido. Então, se for somar tudo isso, vai dar 11,33%. Para quem fatura ali uns R$60 mil por mês. E ainda tem o ISS de mais 5%. Então, ao todo, uma empresa de serviços que fatura R$60 mil por mês, hoje ela arca com uma carga tributária aproximada de 16,33%. Quando a gente tira PIS e COFINS, né, que dá 3,65%, e no lugar do PIS e COFINS de 3,65%, e você inclui uma alíquota de IBS de 25%, olha o quanto isso vai aumentar. Sai de 16%... Tirar o 3,65 mais o ISS. Exatamente, mais o 8,65 e enfia 25%. Exatamente, enfia 25%. Então, você soma aí para aproximadamente 4,8% mais 2%, vai dar 28% aproximadamente, ou mais. Não, vai dar mais, vai dar uns 32%. 32%, exatamente. 32%. Então, para o setor de serviços, se não houver um modelo ou alguma exceção, né, de tratamento das alíquotas, é o setor que mais vai sofrer, mais vai encarecer com essa reforma tributária. Mas tem um ponto aí. Aí tem um ponto que a gente tem que observar. Ele é de natureza não cumulativa. Então, o B2B, naturalmente, o cliente de quem presta serviço é uma empresa que está prestando serviço para uma outra empresa. Esse aumento da carga tributária do prestador de serviço, nada vai surtir de efeito de custo no final das contas para quem está pagando, porque ele vai tomar esse crédito, que não tomava anteriormente. Então, vamos imaginar aqui uma advocacia que emite uma nota para uma indústria. Hoje, a indústria não toma crédito de imposto nenhum a não ser o abatimento do imposto de renda se a indústria tiver no lucro real. Então, hoje ela não toma crédito de PIS/COFINS, ela não toma crédito de ISS, ela não toma crédito de nada, né? Então, ICMS não tem, então ela não toma crédito de nada. Então, só que esse escritório de advocacia colocou nessas regras do Wellington aí. Putz, eu tinha lá 4,8% de imposto de renda, mais 2,88% de contribuição social, e os demais impostos agora são, que é o IBS e o CBS, embutido dentro desse preço, vai chegar em quase 32%, 33%. Só que essa majoração de alíquota de 16% para 32%, 33%, ela virou uma carta de crédito de imposto lá para a indústria. Pô, a indústria vai pagar esse aumento dessa carga tributária
por quê? Porque ela, na verdade, ela está só antecipando o imposto que é dela, porque ela vai descontar disso do imposto dela. Qual que é o ponto? Aonde isso vai morrer? Vai morrer em quem no contribuinte e no consumidor final, no B2C. Quando você pega uma empresa prestadora de serviço, sei lá, uma alfaiataria, sei lá... Não, pode pensar em internet, por exemplo, são grandes internet, empresas, né? exatamente, internet e qualquer tipo de prestador de serviço, uma oficina mecânica, enfim, não vou entrar aqui no mérito do simples, que não é esse ainda o ponto, que nós vamos chegar lá na frente. A gente vai chegar. Mas aí o consumidor vai sentir o peso da arrecadação, né? Por quê? Porque naquele momento o consumidor não tem para quem repassar. Vai vir na nota. Vai vir a nota mais 25%, ou 27%, 23%, ninguém sabe a alíquota ainda. Mas é no consumidor final que ele vai perceber. Então, isso vai acontecer, como o Lucas falou, em detrimento em todos os setores, né? Alguns mais. Escola. Puta, todos nós somos consumidores de escola, todos nós somos consumidores de energia elétrica, todos nós somos consumidores de internet, de saúde, plano de assistência médica, né? Transporte. Né? Então, nós temos nós como consumidores, nós tomamos serviço de uma série de lugares. E esses serviços simplesmente vão agregar o valor. Obviamente que vai existir um equilíbrio, porque muitas dessas empresas têm embutido no seu preço uma alíquota anterior, né, que ela também vai excluir isso do preço. Mas na dúvida, primeiro se aumenta para depois se ajeitar, né? É a percepção que eu tenho também, assim. Como ela é uma reforma que transfere carga entre setores, a tendência é que aqueles... que todo mundo calibre para cima, né? Então, assim, o que vai ter? No primeiro momento. E depois ver o que dá. Então, o que vai acontecer? Em 2020, pelo cronograma da transição, e isso está bem detalhado já no texto aprovado, é assim, 2024 não acontece nada, 2025 não acontece nada, 2026 começa. Só que começa com uma alíquota teste. Então, vai ter IBS 0,1%, CBS 0,9%. Total 1%, tá? Só que esse 1%, ele é compensável com os tributos que ainda existem, no caso o PIS/COFINS. Então, assim, basicamente, a ideia de 2026 não ter impacto nenhum. É assim, testar. Vamos saber qual que é o tamanho de arrecadação. Porque com 1%, você projeta se vai ser 25%, se vai ser o quanto que vai ser exponencialmente esse número. Né? Então, Mas tem uma coisa que eu acho que assim, não é tão simples. A ideia é essa, né? Eu vou colocar uma alíquota de 0,1, vou ver quanto o pessoal recolhe, e daí eu multiplico esse 0,1 pelo número que eu entendo que é adequado e projeto uma arrecadação com base nisso. Parece uma ideia perfeita. Só que o que acontece, né? O 0,1, que é o de brincadeirinha ali, ele não tem impacto verdadeiro na economia, né? Quando tiver realmente a mudança do sistema, aí que a gente vai saber qual é o impacto econômico. Então, por exemplo, esse exemplo aí. Hoje o escritório de advocacia emite uma nota, tem diversos tributos ali. O que vai ser substituído? Geralmente o escritório de advocacia não paga ISS sobre a... Isso é uma correção bem feita na reforma, porque é uma injustiça, porque nós contadores pagamos. Eu acho que nada mais justo. Contadores pagam se for organizado na forma de empresa. Se for sociedade de contadores, não paga. É a mesma regra de advocacia. Mas... Parece que beneficiaram os jornalistas, né? Que você estava falando. Jornalismo entrou ali na... Sacanagem, também jornalista tudo folgado, né? O fato é o seguinte, né? O escritório de advocacia, ele emite a nota ali para a indústria, por exemplo, paga 3,65%. Esses 3,65% ali que o escritório de advocacia pagou não geram crédito de PIS/COFINS para a indústria, pelo menos segundo o entendimento da Receita Federal. É disputável, mas a Receita diz que não gera. Então é resíduo, né? Em vez de 3,65, o escritório de advocacia vai pagar ali 25, 28, alguma coisa assim. Só que vai gerar crédito para a indústria. Então, em tese, é isso aí que o Richard falou. Então melhor, né? Melhor, porque entre 3,65 é igual balada, tem consumação e seco, né? Hoje é 3,65 seco, vai passar para 28 consumação, tá bom. Só que não é tão simples, porque a indústria, ela é uma vencedora da reforma e ela está fazendo conta, né? Olha o tanto que eu vou ganhar na reforma. Se ela for deixar que o benefício da reforma seja repassado a todos os prestadores dela, ela não vai ter benefício. Então ela vai falar para o escritório de advocacia assim, não aumenta meu preço em 28.
aumenta meu preço, vamos dividir essa conta, aumenta meu preço em 14, 15, sei lá, vamos dividir esse ganho. Ou, dependendo do poder de negociação dela, ela pode até falar, olha, o preço que eu te pago é esse, eu não tô nem aí qual é a sua tributação, se vira. Então, isso é algo que foge um pouco do direito tributário e vai realmente para um estudo econômico, né? E assim, é impossível saber qual vai ser o impacto, porque depende muito do poder de negociação de cada fornecedor com cada cliente, né? Para quem que vai ser repassado, quem que vai de fato arcar economicamente com o aumento da tributação para um setor e perda e diminuição de tributação para outros. Então, esse 0,1, 0,9 até vai ajudar o governo a estimar, mas quando entrar o tributo mesmo em vigor, o efeito econômico não digo inimaginável, né? Dá para estimar, dá para fazer estudo, mas a gente só vai saber quando entrar em vigor. Então não tem como dizer hoje como vai ser. E aí é exatamente isso que o Richard falou. Na dúvida, município de São Paulo, que alíquota você vai colocar? Eu vou colocar uma alíquota que eu acho que vai compensar, chutando para cima. Daí depois eu vejo. Só uma dúvida, o que é entrar em vigor? Porque tem vários processos, né? Pelo que eu vi, vai ter todo um calendário de entrar em vigor. O que você diz que é entrar em vigor nesse contexto? Entrar em vigor é assim, em 26 tem essa alíquota teste, em 27 está extinto o PIS e a COFINS e entra a CBS, né? E aí a Constituição, o texto aprovado fala que a CBS vai entrar em vigor com a alíquota que repõe a arrecadação do PIS e da COFINS, tá? Outra coisa também, o IPI vai ser reduzido a zero. Isso vai ser uma confusão. O IPI vai ser reduzido a zero, exceto para produtos específicos que também têm industrialização na Zona Franca de Manaus. Qual que é a ideia? Que a Zona Franca de Manaus, hoje, ela tem um benefício, um dos benefícios da Zona Franca é o IPI zero. Então, se eu zerar o IPI de todo mundo, a Zona Franca de Manaus perde vantagem competitiva. Então, eu vou manter o IPI somente para aqueles produtos que também estão na Zona Franca. Mas, então, em regra, exceto para esses, vai zerar o IPI, PIS/COFINS extinto, substituição pela CBS com vistas a recuperar a arrecadação da redução desses 3 tributos. 2028 não acontece nada. 2029, aí sim, começa a transição de verdade. Por quê? Porque daí o ICMS e o ISS vão ser reduzidos em 10% ao ano. Então, assim, se está na lei lá que o ISS é 5, vai ser 4,5. E daí no ano seguinte, 4. No ano seguinte, 3,5. No ano seguinte, 3. E aí zerou. Tá? E aí acaba. E o IBS ele vai aumentando. O IBS substitui o ISS e o ICMS. Ele vai aumentando também em 10% ao ano. E aí de 2032 para 2033 vai ter um degrau bem grande que é para realmente extinguir totalmente. Vai ser uma loucura para as contabilidades, né? Agora você imagina... Vai ser bom, vai ser legal. Imagina como vai ser a vida do contador nesse período de transição, porque a tendência, o objetivo é simplificar lá no futuro, ou seja, só da partir de 2033 é que realmente vão ficar esses 2 tributos. A gente tem que considerar também que o IPI ele não será definitivamente extinto, vai entrar o imposto seletivo lá, não sei se vai mudar o nome. Eu ia perguntar sobre mas afinal, no final, nessa transição aí vai ser uma loucura, porque além dos tributos complexos que já tem hoje, tem um SPED para cada tributo, ainda vai ter esses outros 2 que vão entrar. Não vai ser falando um pouco de Zona Franca, a Zona Franca sempre foi o calcanhar de Aquiles, um dos calcanhares de Aquiles em qualquer tipo de reforma. Uma reforma que propõe a tributação, a cobrança do imposto no destino, afeta no coração a Zona Franca. Porque a economia local na Amazônia é muito pequena e tem outras zonas de livre comércio que também são polos industriais incentivados. No modelo de cobrança de imposto na origem, funciona super bem, né? Por mais que você reduza a zero a CBS e IBS de Zona Franca, qual vai ser a arrecadação do Estado? De Manaus. Então, o governo federal, ele incluiu... O governo federal, desculpa. A reforma está incluindo uma série de compensações. Existe um fundo de compensação. Por isso que o governo está fazendo... A proposta é fazer de gradativo. Você entender o quanto quem está perdendo, quem está ganhando, para equilibrar o caixa desses estados e empresas, né? Porque, veja bem... por mais que você zere a arrecadação de uma empresa, zere a tributação de uma empresa situada lá no estado da Amazonas... Na área da Zona Franca de Manaus. Na área de Zona Franca de Manaus, bem lembrado.
essa empresa não vai pagar o tributo, mas o Estado fica sem arrecadação, ela vai precisar de voltar esse dinheiro. Tem outros estados que concedem incentivos fiscais, que é outro ponto, isso que eu ia perguntar, porque né, que ele acaba em 32, né? O da zona, esses outros estados que concedem incentivo fiscal, existe lá uma regra, né? Vai ter o fundo Sim. de compensação, vai compensar, mas é que esses benefícios são mais fáceis de endereçar porque eles vão só até 2032. Então, essa transição que eu comentei aqui, né? Por que a transição é até 32 e em 33 ele zera tudo? Porque eles tentaram casar o período da transição com o período desses incentivos fiscais justamente para impactar o mínimo possível e naquilo que houver impacto tem o fundo de compensação de benefícios fiscais. Mas em 2033 acabou, tá extinto. Já existia uma lei complementar que também foi muito discutida por causa da guerra fiscal. E aí convencionaram lá, olha, os benefícios fiscais vão valer até 2032, que não tem nada a ver com a reforma, né? O legislador olhou isso e falou, peraí, já que vai acabar em 32... Vamos colocar a transição. Vamos colocar essa transição para que ela acabe junto, né? Porque se nada acontecer, é capaz de ser prorrogado esse incentivo fiscal. Né? Agora eles travaram ali, né? Mas Zona Franca não. Zona Franca vai até 2073. E assim, o ideal, se fosse pensar assim, como que seria mais fácil? O ideal seria extinguir a Zona Franca ou falar vai até 2032 e acabou. Só que assim, Zona Franca, o lobby é tão forte, não tem como. No grupo de trabalhos da reforma tributária da Câmara, tinha 4 deputados do Amazonas. Lá no Senado tá com No deputado. Senado, o relator do Amazonas. é o Eduardo Braga, que é do Amazonas. Então, assim, não dá para mexer em Zona Franca de Manaus, é impossível. Zona Franca de Manaus não é só o estado do Amazonas, né? Tem os estados vizinhos ali, tem norte, áreas, né? a região norte, todos os estados ali têm um pouquinho da área deles na Zona Franca de Manaus, então eles também se beneficiam de certa forma. Assim, não tem como aprovar uma reforma contrariando os interesses dos deputados que representam a Zona Franca, tá? Senhores, eu vou fazer uma. A gente estava falando de Simples Nacional, né? E é o que eu quero mais saber, é a minha principal curiosidade. O cara só pensa no dele, né? Como as empresas do Simples Nacional vão ser impactadas com a reforma? Podem começar. Eu tô ansioso para... Olha, o Simples Nacional, no primeiro momento, não sofrerá alteração com a reforma tributária, salvo algumas regrinhas lá que podem optar, né? Isso não está muito claro ainda no texto da reforma tributária, mas as empresas do Simples Nacional, pelo que podemos entender, elas poderão optar pelo sistema não cumulativo. Não se sabe ainda porque isso depende de lei complementar. Mas como acontece com o ICMS hoje, quando ele é calculado acima de 3 milhões e 600 de faturamento da empresa do Simples, a empresa ela fica no Simples Nacional com os tributos federais e previdenciários e a parte estadual ela sai estadual e municipal ela acaba saindo do Simples. Exatamente. A ideia do projeto é esse. Tem atividades que valerão a pena o contribuinte ficar no Simples Nacional com a totalidade. Vai trocar o ICMS, o PIS e o COFINS pela CBS e IBS. Pum. Eles vão fazer, não tem alíquota definido, mas dentro do Simples você vai recolher esses tributos lá dentro. Não sei se vai ser com a mesma alíquota ou com outra, mas a ideia é manter o Simples Nacional em paralelo à reforma. Mas as empresas poderão optar por pagar e destacar esse imposto na sua nota, porque muitas empresas do Simples prestam serviço para outras empresas. Né? E o mesmo vai acontecer. Por exemplo, a assessoria de imprensa presta serviço para a Machado Nunes, né? E está no Simples. Né? Putz, se ele não destacar esse imposto, né, na nota, a Machado Nunes não toma crédito. Então, se houver essa segregação desse cálculo da IBS e da CBS no Simples e colocando isso na nota, nosso exemplo aqui é Machado Nunes, a Confip, qualquer empresa que tomar serviço de assessoria de imprensa, né, teria esse crédito tributário. Então eu, como empresa de assessoria de imprensa, vou ter que destacar. Sim ou não, pode escolher, você vai poder escolher. É muito cedo ainda para a gente cravar muitas coisas, né? Eu acho que a ideia da PEC é essa, Paulo. Dependendo do ramo que você estiver, dependendo da área, do setor, do produto que você faz, da atividade que você tem, o empresário escolher se ele quer destacar e recolher como uma empresa normal no sistema não cumulativo, e esses tributos serão calculados como
como uma empresa do lucro real calcula, como uma empresa do lucro presumido calcula. Ou seja, eu vou tomar crédito de todos os de tudo aquilo que eu puder tomar e vou emitir. Quando emitir a nota, eu vou cobrar isso na cadeia. Então, isso vai ser uma prerrogativa que o Simples vai poder ter lá na frente. Ou não. Ou eu não vou destacar na nota fiscal e vou calcular a alíquota cheia, né? Por exemplo, uma empresa, às vezes, de varejo, né? Que está na ponta do varejo, vende acessórios, roupas, né? Qual que serviços voltados para o público em geral? Cabeleireiro, manicure, estacionamento pequeno, né? Sem ser as grandes redes, mas que é para pessoa física, esses vai fazer mais sentido seguir, né? Só que essas empresas que tomam essas empresas do Simples, que tomam serviços de outras pessoas jurídicas, ao não repassar isso para frente, aumenta o custo dela. Aí imagina uma situação, todos vocês têm aí, contrata, por exemplo, internet, né? O serviço de comunicação em geral, naturalmente esses serviços aumentarão a alíquota para vocês, né, que estão os Simples, e aí dependendo, se você só vai ter direito ao crédito desse IBS e CCBS se você optar por calcular esses impostos separadamente do Simples Nacional, né? Então, se você calcular separadamente, você vai tomar o crédito e vai dar o débito, e você vai pagar o imposto pela diferença, o IBS e CBS. Caso contrário, todo o aumento da carga tributária de todos os fornecedores que vocês tomam de insumo de pessoa jurídica, vocês vão ter que suportar o preço. Então, vai ter que fazer conta para saber se vale a pena eu aumentar meu preço de venda de forma tal que eu consiga melhorar, manter a minha rentabilidade, mantendo todos os tributos dentro do Simples, ou não. Ou simplesmente fazer também a não cumulatividade do IBS e CBS na apuração do meu Simples, tirando esses tributos lá de dentro. Nossa, dentro de tudo que vocês estão falando, onde que está a simplificação? Cada vez mais complexo, né? Você pode observar aqui que para as empresas do Simples, a ideia do texto da emenda constitucional, da reforma tributária, ela não quer mudar a lei do Simples, ela fala que a lei do Simples não será alterada. Só que tem um trecho lá que fala que, opcionalmente, as empresas do Simples podem adotar os novos tributos, que é o IBS e a CBS. E em que momento isso é vantajoso ou desvantajoso? Quando a empresa do Simples prestar serviço para outras pessoas jurídicas, se elas não adotarem o IBS, né, nos novos tributos, elas vão perder competitividade e as empresas não vão querer contratá-las. Mas para as demais empresas do Simples, cujos seus clientes sejam pessoas físicas, por exemplo, para elas talvez não seja vantajoso. Então vai ter que fazer conta no final. Mas vai ter aumento do custo dela, exatamente. Talvez ela tenha que repassar no preço. Todo rearranjo tributário, toda modelagem tributária terão que ser repensado. Todos. Eu estou no Simples, vai ter que pensar também quanto vai aumentar teus custos. Eu estou no presumido, estou no real. Eu estou em paraíso fiscal, eu estou num estado que concede incentivo fiscal. Todo empresário vai ter que repensar o seu negócio. Uma grande coisa da reforma, que a gente vê que vai ser trabalhoso, vai ser difícil, vai ser complicado. Mas, gente, não tem jeito. Ela traz, ainda que haja muita indefinição, só o fato de você trabalhar com uma única lei, né, que vai regular esses 5 tributos, que possivelmente nós vamos passar por um momento de transtorno, de dificuldade, mas ele vai acabar, entendeu? Se a gente conseguir chegar ao final dessa corrida, nós vamos ter uma não vou falar simplificação, mas vamos ter um método único de cálculo desse tributo. Hoje é impossível. Né? Então, vai acabar, por exemplo, a questão da substituição tributária. Tem estado que tem substituição tributária, tem estado que não tem. Obviamente, dentro do PL existe a prerrogativa de ser instituído substituição tributária, como vai existir o produto monofásico, no caso de combustíveis e outros produtos, né, que vai incidir só na primeira... A ideia é diminuir o número de exceções, né? E isso a reforma até faz. Ou pelo menos o texto dá a entender que isso vai acontecer, né? O problema, assim, do benefício fiscal.
vai continuar existindo, alguns benefícios vão continuar existindo, mas agora pelo menos a gente vai ter uma lista exaustiva, não é cada estado concede o seu da forma como quiser, tá? Agora é vedada a concessão de incentivos fiscais, exceto aquilo que já está previsto, né, no próprio texto constitucional. A simplificação, a ideia aqui é vamos reduzir o número de regras, unificar o entendimento. Agora, algumas coisas não estão muito claras, por exemplo, realmente, a Constituição, o texto aprovado, fala, bom, a CBS e o IBS vão ter mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, mesmas regras de imunidade, mesmo... Tá, ok, tá bom. Só que quem interpreta a CBS é a União. Quem interpreta o IBS é o Conselho Federativo e cada um dos entes subnacionais. Como que você vai garantir que a União sempre vai ter exatamente a mesma interpretação, né? O que gera problema hoje no direito tributário não é interpretar o que... Ou melhor, não é apenas interpretar o que está escrito na Constituição. É interpretar o que está escrito nas leis ordinárias, interpretar as normas infralegais, né? Então, tem instruções normativas e tal. Então, como que eu vou... Quem vai fiscalizar a CBS? A União, Receita Federal. Quem vai fiscalizar o IBS? Os entes subnacionais. Você pode até dizer que tem um conselho federativo, mas esse conselho federativo ele é composto pelos entes subnacionais, né? Como que você vai garantir que não vai ter divergência de interpretação entre União e entes? Ou entre dois entes? Ou entre um ente e o conselho federativo? Então, os tributos, embora se diga que vão ser iguais, eles não vão ser iguais. É impossível você obrigar o Estado a ter a mesma interpretação da União sobre determinado fato. Outro ponto aqui, não cumulatividade, que a gente tanto falou, é legal. Por quê? Porque é justo, né? Eu tomo crédito daquilo que eu comprei e vendo que eu saí. Só que ela gera complexidade, né? O que é mais fácil? Hoje, a gente estava conversando ali, ele falou, emito minha nota, pago 6%. Não cumulatividade, emito a minha nota, pego todas as minhas aquisições, faço uma conta. Mas quais aquisições? Não, salário não posso descontar. Mas outras coisas eu posso. Mas a lei, segundo o texto lá, a lei complementar... Não é que tudo vai dar direito a crédito, é tudo, exceto os itens de consumo estritamente pessoal. E o que são itens de consumo estritamente pessoal? A lei complementar vai dizer. Então, assim, não é esse é o assim. problema. Aí você vai falar assim, então são todas as aquisições? Calma. Quase todas as aquisições, né? Porque, comprei um café importado que custa R$100 o saquinho com 500 gramas. Posso tomar crédito? Não sei, às vezes isso vai ser considerado um bem de consumo estritamente pessoal, né? E provavelmente a lei complementar vai tentar vedar esse tipo de crédito, porque senão as pessoas vão parar, elas vão usar a empresa para tudo, né? Você vai começar a fazer compra de supermercado emitindo nota para a empresa, porque daí você toma crédito. Então, para evitar esse tipo de coisa, a lei complementar vai tentar barrar. Então, assim, não cumulatividade, sempre tem que ter em mente isso, não cumulatividade é sempre mais complexo do que a cumulatividade. É mais justo, é legal, mas é sempre mais complexo. Então, até que o Alberto falava lá, vai faltar contador, né? Tem muitos setores hoje, empresas grandes aí, de setores, em linhas gerais, né? TI, saúde, educação regular, concessão de rodovias, né? Eles estão sujeitos ao cumulativo, ainda que sejam empresas no lucro real, que fatura bilhões, enfim, está no cumulativo. Vai todo mundo migrar para o não cumulativo. A alíquota reduzida, vai ter incentivo fiscal, mas está todo mundo no não cumulativo. Então, assim, vai ter aumento de complexidade para muita gente. Acho que a reforma tem um saldo positivo, no geral, né? Muita coisa, ela endereça grande parte dos problemas. Alguns problemas são endereçados pela metade, porque enfrentou ali uma resistência. Uma resistência, tiveram que negociar, enfim, a realidade não é ideal, da vida. Igual a pessoa fala, não é ideal, é possível. Mas assim, dentro do possível foi aprovado um texto que, de certa forma, endereça problemas. Agora, não dá pra gente romantizar a reforma aprovada e achar... o que se viu no final foi muito assim, bom... O que eu preciso para aprovar essa reforma? Preciso do apoio do agro. Aí, na véspera da votação da reforma, o agro, né, a Frente Parlamentar do Agro, da Câmara, a Frente Parlamentar do Agro, ela tem um volume tão grande que sem ela não se aprova nada. Exato. Né? Ela soltou uma nota falando, a gente é contra esse texto. O que foram lá de última hora fizeram? Vocês são contra? O que vocês precisam para ser a favor? Não, precisa que inclua aqui a Cesta Básica Nacional de Alimentos com alíquota zero. Preciso que a alíquota seja, em vez de 50%, a redução em 60%. Foram lá, colocaram, tá bom. Agora soltaram uma nota apoiando. Saúde, mesma coisa. Saúde era contra até a noite anterior, né?
Falaram, o que você precisa? Não, em vez de 50 eu quero 60. Tá bom, deram 60, saúde apoiou, educação, mesma coisa. Então eles foram conseguindo. O Tarcísio, governador de São Paulo, o que você é contra? Não, eu sou contra porque o formato da transição está beneficiando demais os estados do Nordeste e a forma da composição do Conselho Federativo está beneficiando demais os estados do Norte e Nordeste, muito pouco a gente aqui. Mudaram a composição do Conselho Federativo. Tá bom, agora o Tarcísio apoia. Enfim, eles foram de última hora. Costurando, assim, né? Costurando, apoiaram ali. Esse tema aqui a gente não consegue chegar num acordo. Não tem como, porque se eu ganhar o apoio do Tarcísio, eu perco o apoio do Amazonas, se eu ganhar o apoio do serviço, eu perco da indústria. Então, o que eu faço? Vou falar aqui que ele vai ser regulado por lei complementar. Foi isso que fizeram. Não, e o ponto, e tem outros pontos, né? A Caixa Preta abriu aqui para o caso do IPVA. Vocês começaram a conversar sobre isso, né? Capturaram lá agora pela PEC a tributação de jatinho, só que teve que tirar produtos, tratores agrícola, avião agrícola. Né? Então, IPTU, por exemplo, quem vai definir de acordo com a PEC o valor do IPTU vai ser o executivo do município. Né? Então, se ele falar que o IPTU que vai ser sobre o valor de venda, valor de mercado, vai ser sobre o valor de mercado. E quem decide isso? Né? Então, o texto ele abre. Tem o ITCMD também, que é o Imposto sobre Ação. Muito relevante. Teve assim, quiseram fazer um negócio um pouco floreado ali, então tem muitos trechos que falam assim: o IPVA vai ser progressivo em razão do impacto ambiental do veículo. Eu não sei se quem leu isso, né, pensou, mas assim, qual veículo polui mais? Um Corsa ou uma BMW X3 plug-in elétrica? Aí você vai falar assim, não... Como que você vai justificar isso para a sociedade, né? A BMW X3 que tem o plug-in elétrico, que é do rico, elétrica, plug-in, aquela que é de carregar mesmo na tomada, essa aqui vai ter um benefício de IPVA. Agora o seu Corsa aqui, você vai ter que pagar mais caro porque ele polui muito. É impossível, né? Imposto seletivo. Bens que fazem mal à saúde e meio ambiente vão pagar imposto seletivo. Cigarro, bebida, né? Cigarro, bebida, ok. Isso hoje já é tributado, não tem grande polêmica. Agora, combustível fóssil. Quero ver justificar para a população. Eu tô aumentando o preço do combustível fóssil porque faz mal para o meio ambiente. E detalhe. Insumo agrícola. Faz mal para a saúde e meio ambiente. Tá, então você está encarecendo o tomate. Ele faz parte, né? Ele integra a base de cálculo a própria base. do IVA dual. Então, aí nós temos também o TCMD, né? Que previram no PL uma alíquota progressiva, né? Que hoje geralmente vai de 4% a 8% no Brasil, né? O ITCMD, com algumas regras e exceções ainda que é zero. Então o imposto, quem não sabe o ITCMD é aquele imposto de herança e doação, né? Que o Brasil, de certa forma, esse tributo do Brasil ele é muito barato, né? Muito barato comparado com economias de primeiro mundo, né? Já também enfiaram no pacote para aumentar a arrecadação dos estados. Criaram um dispositivo dentro do projeto de lei para os estados introduzirem uma contribuição, né? Uma contribuição para quem faz a parte de manufatura, a parte industrial. Semi-elaborados. De semi-elaborados. De semi-elaborados. Para compensar uma parte da perda de arrecadação. Foi um jabuti, né? Isso daí colocaram faltando... Não estava no texto, não foi debatido, faltavam ali horas para votação, colocaram um artigo, o artigo 20 ali, né? Que fala dessa contribuição e... a ideia é convalidar, né? Tem uma prática hoje muito negativa de alguns estados, principalmente estados que têm força no agro, né? Que eles instituem uma contribuição a fundos estaduais para compensar o que eles perdem de ICMS pelo fato de ser produto exportado, né? E aí é inconstitucional isso, é extremamente irregular, né? Mas eles instituem, vê quem paga e quem pagou, pagou, e aí é isso. E aí colocaram esse artigo. Eu suspeito que isso aí vai cair, isso é um absurdo, assim. A própria forma como foi colocado, sabe? Pô, pensa que essa reforma estava sendo debatida há décadas. Esse ano teve um grupo de trabalho na Câmara que debateu, fizeram ali acho que 14 ou 16 reuniões só para debater a reforma. Ninguém mencionou esse fundo.
E assim, então tudo que tá ali na reforma, de certa forma, foi debatido. Você pode não gostar, pode ler, falar, pô, mas isso aqui eu não concordo, eu perdi. Mas assim, o fato é que foi debatido, fizeram um acordo, conversaram e tal. Essa contribuição surgiu horas antes da votação. Ninguém debateu, ninguém teve coragem de nas reuniões do GT, falar, ó, eu sugiro colocar uma contribuição sobre minério, petróleo e agro. Ninguém teve coragem de falar. Daí, faltando umas horas ali, entrou no texto e passou. Bom, né? tem o cashback, Isso que é eu ia outro perguntar ponto. agora. Tem se falado muito do cashback, né? Eu até perguntei pro Lucas como que funciona. O que é cashback? O que é o cashback? Que é como acontece com a Nota Fiscal Paulista aqui em São Paulo, a Nota Fiscal Carioca no Rio, né? Alguns estados que incentivam o pedido de documento fiscal e o estado devolve, né? No caso da Nota Fiscal Paulista, Nota Fiscal do milhão, né? Ou devolve em forma de prêmio, né? para o contribuinte, ou ele devolve uma parte do imposto arrecadado para o consumidor. Né? Então está previsto esse dispositivo na Constituição, no projeto da PEC, né? Para instituir esse tipo de situação. Mas é para todos? Então, não diz para quem que é, né? Em tese é para a população de baixa renda. Eles fizeram uma estimativa lá atrás, falaram assim, a gente vai... Na Constituição não diz, tá, quem é elegível. Ele fala que é critério de renda, né? Mas ele não diz o que é uma pessoa de baixa renda. Ele diz para reduzir a desigualdade. Né? Desigualdade de renda, né? Fizeram lá atrás um comentário, até 2 salários mínimos. Né? Só que 2 salários mínimos, assim, quem fez esse comentário claramente não entende nada da realidade do Brasil, porque 2 salários mínimos é 80% da população. Então não tem como eu devolver o imposto pago por 80% da população brasileira. É impossível, nenhum sistema sobrevive a isso. Aí agora mudaram, não, agora estão falando de usar o CAD único do Bolsa Família. Aí já é um limitador maior. Um limitador bem mais... E é um cadastro que o governo já tem e que é muito mais sério, né? Tem verificações e tal. Mas o fato... O cashback acho que acabou ficando um pouco esvaziado, embora ele ainda vai existir, porque assim, a ideia original era a seguinte, né? Arroz e feijão, itens da cesta básica, né? Arroz e feijão. Qual que vai ser a tributação? Não, vai ser a tributação cheia, só que quem é de baixa renda vai ter a devolução do imposto pago. Então, quando o Abílio Diniz comprar arroz e feijão no mercado, ele vai pagar o imposto. Quando uma pessoa de baixa renda comprar o arroz e feijão no mercado, ela vai receber de volta. A ideia é essa, né? Então, não é o ponto não é que eu quero desonerar o arroz e o feijão, ou eu quero desonerar o arroz e o feijão para pessoas de baixa renda. Essa era a ideia original. O agro não gostou. Falou, não, muito complicado, eu fico na dependência de funcionários. Hoje, o agro comercializa produtos isentos, a grande maioria, né, de alimentos, ou isentos ou com redução de base. Aí você vai me falar que eu vou pagar tributo, mas aí vão devolver para o meu cliente. Enfim, o agro odiou a ideia, falou que não apoiava. Então, quer dizer, não é que não apoiava o cashback, mas ele falou, os meus produtos eu quero que tenham um tratamento diferente. E aí conseguiram também alíquota zero para a cesta básica. Não definiu na Constituição o que é a cesta básica, mas alíquota zero para a cesta básica. Tem estado que tem capacete. Capacete de moto na cesta básica. Tem umas coisas que não dá para imaginar. Vai ter que definir o que é cesta básica, mas a cesta básica está lá. Alimentos para consumo humano tem redução de no mínimo 60%, pode ser zero também, mas no mínimo 60%. Então o cashback ele ficou um pouco esvaziado, mas ainda assim a ideia é essa, quando a pessoa de baixa renda comprar um item que seja considerado essencial, ela obtém a restituição do imposto. Ô Mota, nessa reforma o texto fala alguma coisa sobre fundos de investimento, até criptomoeda, essas coisas? Estão falando alguma coisa no texto? Não. No atual texto constitucional, né, que é uma proposta de emenda à Constituição que dá diretrizes, não fala sobre... Esses tributos geralmente são concedidos tributos sobre renda, né? Que é tributo sobre consumo. Né? ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. Esse é o tributo. Isso. Então, isso segue do jeito que está. Em tese, não está mexendo na legislação do imposto de renda, tá? Nem da pessoa física e nem da pessoa jurídica. É bom que se esclareça isso. Uma coisa que eu vejo muito no Brasil é a insegurança jurídica, que a gente sempre fala que tem um monte de processos, questões tributárias. Isso muda com a reforma tributária? Como que fica? Vai diminuir esses números de processos? Porque é um caos, né? Olha, isso é muito interessante. Porque quantas teses tem no Brasil? Eu separei até um item interessante,
nesse projeto de lei ele fala o seguinte, que o IBS-CBS ele incidirá sobre operações, isso vai estar na Constituição Federal, operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Operações. Vai estar na Constituição a palavra operação. O que é operação? Se eu fizer um empréstimo de uma mercadoria, é operação? Se ela circular, é operação? Se eu vender, é operação? Se eu ceder a título gratuito, é operação? Oneroso, é operação? Então, assim, eu acho que o Brasil está na cultura do Brasil questionar tudo, né? E quando ele remete que tudo isso que nós acabamos de falar aqui vai ser regulado por uma lei complementar, que depois, posteriormente, uma lei ordinária, aí vem as normas infralegais. Assim, eu acho que vai melhorar um pouco o ambiente jurídico, mas eu acho que nós vamos estar falando desses assuntos aqui daqui a uns 10 anos, de novas teses tributárias, para entender o que o legislador queria falar, para o juiz decidir, para a gente vai chegar em grandes pontos. Se não houver se não corrigir esses detalhes na Constituição, vai dar margem para todo tipo de interpretação. Estou errado, Lucas? Não, é isso mesmo. Não tem definição, né? A Constituição, ela sempre vai ser mais vaga mesmo, né? Então, ainda que a Constituição brasileira, ela entra muito em temas tributários, mais do que a média, né? Aliás, a Constituição brasileira entra muito em todos os temas, mais do que a média, mas tributário é bastante. Mas mesmo assim, não tem como a Constituição dizer qual é a alíquota de um tributo. A Constituição não traz regramentos detalhados, assim. Ela pode falar, a tributação vai se dar no destino. Mas ela não vai falar o que é o destino para planos de saúde, o que é o destino para hotéis, o que é o destino para streaming. Se ela for falar isso, aí a Constituição vira um regulamento, né? Então, muita coisa vai ser definida. E o problema é que as definições que são adotadas, não necessariamente elas adotam critérios puramente técnicos, né? As definições são enviesadas. Quem está adotando a definição é o legislativo, que obviamente é um corpo político. Então, a definição pode favorecer um estado em detrimento de outro, um setor em detrimento de outro. Então, vai ter, assim, dizer que vai simplificar, tudo bem. Agora, não acabou a discussão, né? E tem outros pontos também, que essa questão da redução a zero, essa questão da possibilidade de você interpretar a matéria constitucional, ela sempre vai existir e hoje ela está entranhada no sistema tributário. Depois do PIS e COFINS sobre ICMS, diversas teses aí que o governo foi levado a nocaute pelo judiciário, meio que enraizou a possibilidade de se discutir tudo. Então, quanto melhor for essa explanação para não deixar menos brecha para se discutir, melhor. Mas assim, eu queria só falar de um ponto que passou lotado aqui entre nós, que vai afetar muita gente que mexe com imóveis, né? Então, quer dizer, hoje não há capturação de imposto de ISS nem de ICMS sobre locações, né? O caso do PIS, de compra e venda de imóveis, né? Então, o projeto de lei ele traz isso para dentro desse arcabouço de mudança, só que de um tratamento diferenciado, não é isso? Que ainda não está definido como vai ser. Então, ou seja, uma empresa hoje, uma holding patrimonial, que é o que uma pessoa física constitui para fazer locação de imóvel, hoje ela não paga o ISS, também não paga o ICMS, por motivos óbvios, mas ele paga apenas o PIS e COFINS. Com o projeto da reforma, ele vai começar a pagar isso. E vai existir um tratamento diferenciado que a gente não sabe qual vai ser, né? Assim como está previsto no projeto para outros setores. Jesus. É muita coisa, gente. A gente já deu mais de 1h10 de bate-papo aqui e tem muita coisa pra gente debater. Acho que a gente vai ter que fazer vários programas sobre reforma tributária ainda, né? Uma coisa que eu percebi aqui é que pelo menos a gente vai precisar sempre contar com contabilidade e com advocacia, né? Isso aí não vai mudar muito da nossa característica, Pelo né? menos pelos próximos 10 anos. Um pouco mais, hein? Dentro disso, eu queria pegar com vocês as mensagens finais dentro desse contexto da reforma tributária que vocês queiram passar e depois eu vou pedir contato. Mas primeiro dá uma mensagem nossa para a câmera, o que vocês acham, cada um. Pertinente passar para o pessoal que está assistindo, nós espectadores, nesse finalzinho de programa. Olha,
A saída é com bica, meu amigo. Não, brincadeiras. Eu acho que muita coisa ainda, muita água vai rolar nessa questão da reforma. Por mais árido que seja o assunto, por mais indigesto que seja esse assunto, ele é um assunto que vai afetar a todo mundo, seja a pessoa física como consumidor, seja um empresário. Então, assim que a gente procura dizer para esse empresário, essa pessoa física, que pelo menos se informe, né? Ele tem que ter uma base de informação para ele entender o que isso pode afetar na vida dele, para ele tomar decisões corretas, né? Porque a reforma tributária e qualquer mudança no sistema tributário, ele afeta diretamente o preço de tudo que a gente paga, né? E não quer dizer o que nós fazíamos até hoje de forma correta vai se manter daqui para frente. Então é importante que os nossos ouvintes fiquem atentos a tudo que está mudando e preste atenção no que isso pode impactar em suas empresas, no seu negócio, no seu dia a dia, para que ele consiga se reinventar também como a reforma tributária está fazendo. E tomar decisões corretas, buscando optar por regimes tributários corretos, buscando repensar tipos de serviço, buscando repensar seu próprio negócio, né? Eu acho que isso é muito importante. E para quem isso principalmente para quem está tomando decisão de investimento, né? Muitos empresários hoje estão na iminência de vou aumentar minha planta lá na Bahia, eu vou começar a importar para um determinado estado, né, que tem um determinado incentivo fiscal. Ele tem que ter a noção do tempo que esse investimento, que o payback dele vai diminuir, né, o tempo de retorno desse investimento, para ele fazer a conta certa, para ter certeza que, apesar de não estar aprovada completamente esse projeto de emenda constitucional, isso pode trazer um prejuízo para ele no futuro, se ele tomar uma decisão errada de coisas que ainda nem aconteceu, né? Então, é muito importante ficar atento. Obrigado a todos vocês, obrigado, Wellington, obrigado, Lucas. Então, eu vou pedir para você passar o contato da Confip. Opa, eu vou poder? Você vai fazer o seu merchan. Vamos, Lucas, que mensagem você passa? Não, a mensagem é que eu acho que a reforma está bem claro que as empresas têm que se preparar, têm que entender, né, e estudar o impacto. Existe um tempo de transição significativo, então ela só vai começar em 2026 com um teste, e 2027 é que entra para valer, né? E aí tem uma transição que vai ali de 27 até 2032. Mas é importante desde já cada empresa tentar entender o que vai acontecer comigo, que tipo de mudança eu posso fazer nos meus contratos para me resguardar desse aumento de tributo, que tipo de negociação eu devo fazer desde já, e como que o meu modelo de negócio se enquadra nessas mudanças. Qualquer reforma muda o que tem hoje, ela aumenta, né, a demanda por consultoria, por tentar entender esses novos processos. Ainda que seja para simplificar, você tem que entender que simplificação é essa. Então, assim, não deixe para a última hora, né? O importante é se preparar desde já para que quando entrar em vigor você já saiba qual é o impacto, ainda que ele seja um impacto negativo. E aí, obviamente, advogados e contadores estão aí para esclarecer esse tipo de ponto, né? Muito bem. Bem, o objetivo aqui é simplificar, é melhorar o sistema, é simplificar e tornar a tributação mais simples e talvez baratear o preço dos bens, né, que se adquire por aí da pessoa física, do consumidor final. Mas essa fase de transição, nós sabemos que vai ter uma mudança e toda mudança é dolorosa. Turbulências acontecerão no meio do caminho, com o objetivo de lá em 2033, quando tudo, né, quando começar para valer, né, todos os tributos forem substituídos, para que tudo realmente, para que o Brasil entre nos eixos, né, entre no eixo dos demais países e possa simplificar. Então, eu acho necessária, importante essa reforma tributária para poder fazer com que as coisas fiquem mais simples, e o Brasil também, isso é bom para a economia e para toda a população. Legal, gente. Eu queria saber como as pessoas podem encontrar vocês e a empresa de vocês também, então deixar aqui contato. Bom, Confirp Contabilidade, nós temos todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, tem o site da Confirp, www.confirp.com, né? Tem um podcast também, né? Tem um podcast, vocês podem encontrar a gente pelo telefone 5078-3000,
né? O nosso telefone comercial, o prefixo aqui é 011. Né? Pode contatar a gente a qualquer momento pelo site. Enfim, tem uma disposição aí para discutir eventualmente algum tipo de planejamento futuro, o que pode afetar no dia a dia de vocês. E conte com a gente. Você tem seu isso aí. LinkedIn também, né, Richard? É o LinkedIn, tem tudo aqui, Paulo. É Richard Só não tem Domingos. dinheiro, que o resto a gente dá um jeito. Richard Domingos. Richard Domingos, pra quem quiser seguir ele no LinkedIn. Machado Nunes, né? www.machadonunes.com.br. E a gente também tá nas redes sociais, aí no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, Machado Nunes. A Confip o Rich já falou aí, né? Precisa falar mais alguma coisa? LinkedIn, se vocês quiserem. O da Confip o Rich já falou. então Confip maravilha. Contabilidade. Eu quero falar também, então, das redes sociais do Grupo Alliance, que você tem que curtir, né? Importantíssimo. Tá aqui, como a gente falou no início, viu que é um conteúdo muito rico, é importante, vai fazer diferença para todo mundo a reforma, né? Então não deixe de compartilhar com seus amigos, com seu colega de trabalho, com seu parceiro. Exato. Se inscrever aqui no Se inscrever canal. no canal já tá aqui, ó, tá passando aqui embaixo. Deixa o like. E é isso, né, Paulinho? É isso. Até o próximo, gente. Obrigado vocês três. Um abraço a todos. Muito Certeza que obrigado, foi um episódio pessoal. muito bom. Até a próxima.